Jon Stewart é o Lanterna Verde mais poderoso? Hal Jordan tem medo de abandonar o anel e encarar a sua vida solitária? E mais, quem é o Manhunter infiltrado? Eu sou Mika e hoje eu vou falar um pouco sobre o segundo episódio de Lanternas, Um Salto de Fé. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o segundo episódio de Lanternas, muito bom episódio inclusive, que é o Salto de Fé. Eu falei um pouco do primeiro episódio no vídeo da semana passada e eu gostei da série e eu vou falar um pouco do segundo episódio agora. A série teve uma das maiores estreias da HBO Max, foram 9,3 milhões de espectadores só nos primeiros dias. Isso é próximo do que fez a última temporada de True Detective e a série do It. E anteriormente, cuidado que tem spoilers à frente. Então se você não viu o primeiro episódio, vai lá ver o primeiro episódio e dá uma olhadinha. Aproveita e dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz comentando um pouco sobre esse primeiro episódio. Então esteja avisado que há spoilers à frente. No final do primeiro episódio a gente descobre que o Hal está morto. Então a série se passa em vários tempos. Então é 96, 2006, 2016 e 2026, alguma coisa assim. São muitos anos. E os parceiros, né, o Hal Jordan e o Jon Stewart aparentemente se separaram, já que o Hal morreu, né? A gente descobre isso no final do episódio. E tem alguns aliens infiltrados em Rushville, numa cidade do interior do Nebraska. Tem um fazendeiro, o da família Macon, que manda na cidade. E com certeza ele tá escondendo alguma coisa ali. Eu achei interessante nesse segundo episódio que eles decidiram ampliar a narrativa. Ou seja, quebraram o plot dos protagonistas em dois. Então o Hal vai resolver as coisas em Rushville e o Jon vai lá pra casa do Hal buscar a lanterna, porque essa seria a primeira aula do voo do Jon, mas o anel não tem bateria, tem 5% de bateria só. Se essa bateria tá tão baixa assim, pode estragar o anel, já que como celulares, se você deixa baixar muito a bateria abaixo dos 15% e acima dos 80%, essa é a fase do carregamento que mais força a bateria, então ele tem que tomar cuidado com esse anel aí. Como não tinha energia nenhuma no anel, o Jon não conseguiu fazer nada mais do que um pássaro. Ele pensou em voar, porque aparentemente para você voar você tem que imaginar uma cena de voo ou algum sentimento que lembre a voar, mas ele conseguiu só fazer um pássaro. E o mais incrível é quando ele tira o anel, o pássaro continua vivo e o Hal não esconde a surpresa dele quando o Jon faz isso. Então o Hal vai ficar para investigar o que tá acontecendo em Rushville e o Jon vai lá para West Coast, se eu não me engano, é a cidade que o Lanterna mora, né, o Hal Jordan mora. E ele já tinha até comprado as passagens de avião, então no fim o Jon nem ia conseguir voar mesmo. Aí o Hal vai até o necrotério da cidade lá e rouba os corpos, porque primeiramente ele volta à cena do crime e lá no estádio onde morreram 4 dos alienígenas. E a hora que ele vê o arco da entrada, que é um sensor para os torcedores do estádio, não apita. E ele tem ferro, o cinto dele é de ferro, e mesmo é de metal, aliás, e mesmo assim não dispara. Então o que ele quer fazer? Ele quer ver se aquilo pode ser um alarme para alienígenas. Então ele vai até o necrotério, rouba os 4 corpos dos alienígenas, ele rouba os 4 corpos dos alienígenas e no fim é isso mesmo, ele passa lá e a câmera dispara, né, o sensor da câmera dispara. Então quer dizer, o pessoal já sabia que existiam alienígenas ali. Aí o Jon tá na casa do Hal, tá sem chave, ele fala que ele tem que procurar a chave nas pedras, tem um monte de pedra, e esse é um ponto que o Hal é muito chato, ele é insuportável. E por que ele é assim? Ele tá treinando o Jon e o Jon aparentemente tem bastante paciência. Mesmo assim, ele fica todo momento testando o Jon. Ele acorda o Jon com um balde de água na cara. E ele é meio insuportável. Eu não tô gostando dessa postura dele aí. Por que ele é assim? Por que ele é tão amargurado assim? A gente vai saber no decorrer da série. Aí o Jon é sequestrado saindo da casa e descobrimos sobre um suposto tipo de alienígena aí, uma espécie que
foi aparentemente criada pelos Guardiões. Na verdade, nos quadrinhos, aparentemente ela foi criada pelos Guardiões e elas existem antes dos Lanternas. E aqui na série ela só não fala que foi criada pelos Guardiões, mas que ela existe antes dos Lanternas, sim. É os Caçadores, né? Eu não lembro como que ficou no português, mas acho que ficou Caçadores mesmo. Mas aqui eu vou chamar de Manhunters. Aí na investigação do Hall, a gente descobre, né? Como eu falei, o pessoal já sabia que existiam alienígenas ali. Nisso, o Hall vai tentar conversar lá com o Macon, o fazendeiro lá, e os caras dão um tiro nele. Como o anel não tem bateria, o anel não protege ele. Aí ele vai pro hospital, ele fala o nome do Sinestro enquanto dorme, então a mocinha aqui, a Xerife Carrie, ela acompanha ele lá enquanto ele tá inconsciente. E a gente descobre que é tudo novo no hospital. Então, quer dizer, ninguém usou aquelas máquinas. O pessoal recém desembalou lá. Daí, a hora que o Hall sai do hospital, ele passa pelo corredor, a gente consegue ver que tem incubadora, tem um monte de coisa ali que tá tudo novo, ainda tudo no plástico. Aí, conversando com a Xerife Carrie ali, ela fala que isso que ele tá fazendo tá atrapalhando ela no trabalho dela, e ela levou uma vida inteira pra conseguir aquele lugar, e que ela queria que ele respeitasse o trabalho dela. É justo, não é verdade? Imagine o quão difícil não foi pra ela se tornar xerife daquele lugar ali, numa cidade no interior. Você vê ali que o agro domina ali só fazenda pra tudo quanto é lado. Então, ela como mulher, pra ela conseguir ter autoridade sobre as coisas, o pessoal respeitar, porque não basta você ter autoridade, o pessoal tem que reconhecer a sua autoridade, né? E ela pede pra ele respeitar. E aí vira um clima de amizade entre os dois, ali eles começam a se entender. E é aí que ela fala pra ele que ele fala o nome do Sinestro enquanto dorme. Se você não sabe quem é o Sinestro, ele é um dos maiores inimigos do Lanterna, que ele era um Lanterna Verde e acabou sendo corrompido e tenta dar um golpe e cria os Lanternas Amarelos, né? Então ele usa a força do medo, que é a fraqueza, no caso dos Lanternas, né? A gente também descobre que a xerife não é dali, ela é de Gotham. Então você vê que ela quis paz, né? Ela quis fugir de São Paulo pro interior pra evitar o trânsito. Foi exatamente o que ela quis fazer aqui. E no fim ela acabou só arranjando dor de cabeça pra ela, né? Já na casa do Hall, o John descobre que não era uma casa, aquilo era uma mansão, né? O Hall praticamente vive sozinho, então tá tudo muito solitário ali. Ele diz que mora ali, mas as coisas estão tudo embaladas, então ele não se importa muito com a casa, no fim das contas. Você vê algumas fotos de algumas personalidades, ele tem foto com Barack Obama, com o Papa Bento, e a gente meio que entende que o Hall tá abandonado por si mesmo, né? E talvez por isso que ele esteja agindo dessa forma com o John. Ele não quer encarar a vida mundana dele. A gente até vê um pouco do pessoal, dos diretores e os roteiristas falando sobre isso, né? Que ele não quer se aposentar. Ele quer continuar sendo o Lanterna Verde, porque ali ele tem um reconhecimento e ele não tem uma namorada. Mas eu acho que isso vai ser subvertido e provavelmente no decorrer da série a gente vai descobrir que aconteceu alguma coisa e ele teve que, de alguma forma, ele teve que fazer alguma escolha pela humanidade. Ele não é mau. Ele não é pra ser chato desse jeito. É alguma coisa que acabou acontecendo com ele, que ele ficou meio ressentido, né? Aí também tem uma planta lá na casa dele, que parece até uma referência a Jojo, já que é uma planta que come carne, ele tem que dar de comer pra essa planta aí. E saindo da casa, o pessoal sequestra o John. E aí a gente descobre que aqueles alienígenas mortos estavam infiltrados pra caçar uma poderosa força que é anterior aos Lanternas, que é os Manhunters, né? Os caçadores. E o Pintinho Pio, porque o pássaro que ele fez lá no começo ainda tá vivo, não se desfez ainda. O pessoal esses alienígenas até falam o quão isso é impressionante, né? Eles até acham que primeiro é um pássaro que o Hall fez e tá comandando a distância, mas que não, a gente vê quem fez ele foi o John. Então o John, ele tem tanto poder que ele consegue fazer as coisas com o anel sem precisar do anel. Quem são os Manhunters? O Hal também não sabe, então no final do episódio ele vai perguntar pra quem? Pro Sinestro. Esse cara aí é o Sinestro. E ele já tá bem velho aí, né? Eu achei interessante isso, que eles
É um cara que já tá preso. Isso aconteceu no passado. Será que foi o próprio Hall que prendeu ele ali? O Hall também já é bem velho aí, né? Eu não lembro quantos anos ele tem, mas ele deve ter, tipo assim, sei lá, 55, 60 anos. Os diretores, os roteiristas até falam que eles quiseram fazer essa abordagem justamente porque nunca houve na HQ sobre um lanterna de meia idade. Então, teria espaço ali para criar coisas novas. Eu achei isso interessante. Muito boa essa abordagem. O Sinestro tá preso, então a gente vê que pela primeira vez o Hall sai pra fora do planeta e ele vai até essa prisão. Aí ele coloca a roupa dele, que inclusive o John leva pra ele, que ele nem tinha pedido, mas ele coloca a roupa. E aí o Sinestro pergunta pra ele: e aí, o John? Então, como que ele sabe do John? Os uniformes são mais verdes. Eu vou tentar fazer uma comparação, pegar as duas imagens, mas me parece que eles ouviram o pessoal, inclusive eu, que falei assim, nossa, mas tá muito amarelo, não tem verde nenhum na série. E a série é bem sóbria mesmo, quase não tem verde. Os uniformes dele parece que estão mais verde. E é bonito o uniforme, você vê que a gente tava um pouco receoso sobre como que seria a série, mas tá interessante a série, tá muito boa. E realmente o uniforme é legal, ele não é tão verde assim, é mais um uniforme meio que militar, aparentemente. Mas é bonito o uniforme. E a narrativa eu achei ela bem lenta, mas o primeiro episódio, inclusive, se você não assistiu o meu vídeo sobre, eu vou deixar ele aqui em cima no card. Eu achei bem lenta a narrativa, mas acho que é propositalmente dessa forma. Os roteiristas, eles querem construir aos pouquinhos. E a gente não tá acostumado, pelo menos eu não tô acostumado com essa abordagem um pouco mais devagar, assim, porque a mídia hoje em dia é tudo muito rápido, né? Então a gente já quer ver stories, a gente quer ver reels e shorts e tudo sendo contado rapidamente ali. A gente quer que seja entregue logo a ação, quer que seja entregue logo a trama, e no fim a gente acaba caindo nessa de cada vez mais, e fica deslumbrado. Então quando a gente encontra uma narrativa que é mais devagar, construída pra ser dessa forma, acho que eu pelo menos tô achando um pouco estranho. E agora eu acho que não é de tudo ruim isso, é desse jeito, é uma narrativa feita à moda antiga. A gente que fica um pouco afetado sobre o consumo de mídia, então eu acho que vou dar uma segurada e vou tentar aproveitar a série lentamente como ela tá sendo construída. Então hoje eu acho que é exatamente dessa forma que ele quer que a gente encare essa série, devagar. Aí, como teve essa menção de Gotham, será que eles vão colocar o Batman nessa série? Ou será que vai ser só apenas no filme do Superman? Eu acredito que na série eles não vão mais falar de Gotham. Acho que Gotham vai ser só sobre isso mesmo, só essa mera menção da xerife aí. Mas no novo filme do Superman eu acho difícil não ter o Batman. E esse filme tem que dar muito bom. E a gente sabe que Batman vende, né? O pessoal vai assistir. E não que isso tenha acontecido em Batman vs Superman, né? Que não fez... Se eu não me engano, Batman vs Superman não fez bilhão, né? Mas enfim, eu achei bem legal que eles colocaram uma referência aí a Gotham e de uma maneira meio sutil, assim. O que esperar do próximo episódio? Bom, para aquele teaserzinho no final, a gente descobriu que o próximo episódio vai ser um episódio sobre o John. Então, aparentemente, os Guardiões escolheram ele quando criança, ainda para ser o novo Lanterna, que é uma questão que eu trouxe lá atrás. Eu acredito que realmente o John era para ser o primeiro Lanterna da Terra, porque ele tá sendo preparado como um soldado, né? A gente vê desde o começo, desde o primeiro episódio, aqueles primeiros minutos, que o pai dele tá criando ele, dando tiro na parede lá em cima da cabeça dele, justamente pra ele não ter medo, né? Sim, o pai dele provavelmente tem problemas psicológicos, provavelmente, mas tem um motivo pra ele fazer essas coisas que os Guardiões pediram. Então o John é um herói construído, aparentemente. É isso que a gente vai entender nesse terceiro episódio. Mas apesar disso, o John ele não quer ser esse soldado frio, assim. Ele desobedece o pai dele pra ir assistir o Hall. Então, ele vê algo de bom no Hall. Ele não quer ser só um cara que segue as regras. Ele é bem humano, inclusive. Eu achei ele, quando ele tá conversando lá com a
com a mulher do Macon, do fazendeiro lá, ele é bem humano. Ele não é... Ele tem essa coisa do sim senhor, não senhor, regras e tal. Ele tem uma humanidade nele ali, é isso que vai tornar ele um Lanterna muito bom. Eu acredito que ele vai ser o Lanterna principal aí desse universe novo. Nossa, vai ficar muito bom. Tô gostando desse. O ator é muito bom. Você vê que ele tá empolgado com ser o Lanterna, com as coisinhas ali. A gente vê naqueles videozinhos de making off ali que tem no final, que ele gosta do que ele faz. Ele tá se dando bem com Kyle Chandler, né, que é esse outro Lanterna. Então eu gostei dele como ator. E é isso, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu tô falando de Lanterna. E aqui eu falo sobre outras coisas também. Eu falo sobre animação, sobre cultura pop. E também estou lendo Homem-Aranha. Você gosta do Homem-Aranha? Eu vou trazer mais vídeos sobre o Homem-Aranha aqui. Deixa sua curtida, se inscreve que semana que vem tem mais. Até o próximo episódio.